Bom, e todo mundo sabe que o dia do Inter de hoje foi muito agitado. No vídeo de hoje eu quero te trazer algumas informações, uma grande notícia que eu tenho para te trazer sobre a situação do Vitão, porque o Inter assinou um pré-contrato com o Vitão. Ele tem contrato com o Inter até julho de empréstimo e depois ele fica livre do mercado. E ele já poderia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube e ele assinou com o Inter. No vídeo de hoje eu quero te trazer os detalhes dessa situação. Quero também te explicar sobre as negociações envolvendo o lateral esquerdo Wellington do São Paulo, que também seria por meio de um pré-contrato, e sobre a negociação do Wesley com o Cruzeiro. E também quero te trazer um pouco mais de detalhes sobre a venda do Pedro Henrique e um bastidor que eu tenho para te trazer sobre o executivo do Corinthians que ligou para um ex-jogador do Internacional para perguntar sobre o Pedro Henrique. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações, roda a vinheta. Boa tarde, Colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar aqui com esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Começando aqui com as principais informações do Inter, o Inter que joga logo mais às 8 horas da noite contra a equipe do Brasil de Pelotas no estádio Beira-Rio, mas no vídeo hoje eu não quero te falar sobre a situação dessa partida, até porque eu já fiz um vídeo pela manhã explicando tudo sobre esse jogo, tá bom? O que eu quero te falar aqui é sobre a atualização de reforços do Inter. Inclusive, esse vídeo, se tu tá assistindo depois do jogo contra o Inter, contra o Brasil de Pelotas, também ele é super válido, tá? Eu quero te atualizar aqui primeiramente sobre a situação do Pedro Henrique, que está vendido à equipe do Corinthians por 1.200.000 dólares. Esse valor o Corinthians vai pagar de maneira parcelada ao Inter, tá? Não sei em quantas vezes, não sei o prazo desse tipo de pagamento. O Inter que comprou há 2 anos atrás o Pedro Henrique por 1 milhão de dólares da equipe do Sivasspor da Turquia e agora o Inter está vendendo ele por 1.200.000, ou seja, o Inter teve ali um mini lucro nessa negociação, tá bom? A negociação com o Vasco não andou exatamente porque o Vasco não queria pagar esse valor, né? O Vasco, ele só queria pagar nesse momento realmente o dinheiro de um empréstimo, por exemplo, com opção de compra. Não queria pagar, por exemplo, isso para outro clube. Por isso que nesse momento o Inter fechou a contratação, fechou a venda dele para a equipe do Corinthians, tá bom? Inclusive um bastidor muito legal que eu tenho para te trazer sobre isso é que o Fabinho Soldado, aquele mesmo que já jogou no Internacional, que hoje é diretor executivo da equipe do Corinthians, ligou para um ex-jogador do Internacional, que eu não vou falar para quem, mas ele ligou para um ex-jogador do Inter, perguntando sobre o Pedro Henrique, se era um bom jogador, se valia o investimento, e esse ex-jogador do Inter deu o sinal verde, olha, pode contratar que esse cara vai ajudar o Corinthians. Então foi basicamente assim que surgiu essa negociação da equipe do Corinthians com o Internacional. O Pedro Henrique é aguardado lá em São Paulo nesta quinta-feira para assinar o contrato de maneira definitiva, fazer exames médicos e já poder jogar o Campeonato Paulista. Em contrapartida, com exatamente os mesmos 1.200.000 que o Inter está vendendo o Pedro Henrique para o Corinthians, o Inter está comprando o Wesley do Cruzeiro. A informação inicial é que o Wesley ia custar ao Inter 2 milhões de dólares. Na verdade, o Inter ia assumir aquela dívida do Palmeiras, né, uma dívida que o Cruzeiro tem com o Palmeiras do Wesley. Mas, na verdade, o Palmeiras não aceitou. O Palmeiras não aceitou que o Cruzeiro mudasse a dívida do Cruzeiro para o Internacional. E aí o presidente Alessandro Barcelos mudou o tipo da negociação. Como é que vai funcionar agora o negócio? Nesse momento, o Inter vai pagar 1.200.000 para o Cruzeiro. E o Cruzeiro ainda vai continuar com aquela dívida para o Palmeiras, tá bom? Então, o Inter, nesse momento, resumindo para vocês, o Inter tá trocando o Pedro Henrique pelo Wesley. Ambos dois jogadores, né? O Inter tá vendendo o jogador pelo mesmo valor que tá comprando o Wesley. Essa contratação do Wesley também vai ser parcelada. Acredito que o Inter vai fazer no mesmo molde do Pedro Henrique com o Corinthians. No modelo que o Corinthians parcelou com o Inter, vai ser o modelo que o Inter está fazendo o parcelamento com o Wesley. O Inter está ganhando um jogador que é 9 anos mais novo que o Pedro Henrique, jogador campeão de Copa do Brasil, campeão de Libertadores, fez gol inclusive na final da Copa do Brasil contra o Grêmio, e é um jogador que tem ainda um potencial, né? Só tem 24 anos. Na temporada passada, se tu for pegar os números do Pedro Henrique, excluindo o Campeonato Estadual, né? Porque a grande temporada do Pedro Henrique no Inter foi o Campeonato Estadual que ele fez pelo Inter, onde lá naquele momento ele marcou 8 gols. Mas se tu for pegar Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão, o Pedro Henrique ele só fez 4 gols, e desses 4 gols, 2 foram de pênaltis, né? Por exemplo, o Wesley na temporada passada fez 4 gols, deu 2 assistências também.
Então é um jogador que é participativo, joga numa faixa de campo onde joga do Wanderson e vai ser o reserva do Wanderson nessa temporada. Né? Para quando o Wanderson não tiver à disposição, para quando o Wanderson estiver cansado, tomar terceiro cartão, até não é um jogador que toma muito cartão, mas enfim, né? Ficar cansado no segundo tempo ou ser poupado no jogo, o Inter tem o Wesley como o seu reserva, tá bom? Se o Wesley retomar aquele bom jogador que foi, por exemplo, no Palmeiras, o Inter tá contratando um bom jogador. Se for o atleta que jogou, por exemplo, no Cruzeiro, aí o Inter já não fez um negócio tão interessante. Mas o Pedro Henrique também é um jogador que não tinha mais espaço, não vinha fazendo bons jogos e era um jogador que tem um salário aí de $500 mil por mês, um salário muito importante, e era um jogador que já não estava mais jogando bem, não jogou bem nenhum jogo esse ano, né? É um atleta que não se adaptou, desde que o Mano Menezes já no meio do ano passado já não estava jogando bem, né? O bom ano do Pedro Henrique é em 22, em 23, tirando ali o campeonato estadual, depois do campeonato estadual ele não performa bem. Então é um jogador que tá saindo aí para a equipe do Corinthians e a princípio deve ser titular. Sobre o Wellington, lateral esquerdo, né, informação inicialmente trazida ontem pela noite pelo Vaguinha, que o Inter teria já um pré-acordo com o Wellington para na metade da temporada assinar um pré-contrato com o jogador num contrato de 4 anos. E aí fazer algum tipo de acordo para o Wellington poder vir da metade da temporada. É um negócio bem complexo se tu for pensar e até pode pensar que é um motivo ali de aliciamento que o São Paulo poderia recorrer ao Internacional. Qual que é a informação que a gente tem de São Paulo? O Gabriel Sá, que é o melhor setorista de São Paulo de lá, ele trouxe informação que realmente o Inter tem negociações com o Wellington, mas isso está na alçada com o empresário. O São Paulo está tentando renovar o contrato dele, fez uma primeira proposta de renovação de contrato, o contrato Wellington vai até o fim do ano, tá? Fez uma proposta de renovação de contrato, o Wellington não aceitou essa proposta de renovação. O São Paulo está fazendo uma segunda proposta agora de renovação de contrato. Eu acho que ele vai renovar com o São Paulo, tá? Eu acho, inclusive, que o próprio empresário do jogador pode estar usando o Internacional para renovar o contrato dele lá com o São Paulo. Mas o Inter, sim, é um dos clubes interessados e, segundo o Vaguinho, o Inter tem já esse pré-acordo com o Wellington, que é um lateral esquerdo de somente 22 anos, é muito promissor, foi campeão da Copa do Brasil com o São Paulo, foi campeão agora da Supercopa do Brasil com o São Paulo também, lateral esquerdo titular, é um jogador que tem características mais ofensivas que a do René, tem muita margem para se potencializar, para ainda evoluir bastante, né? Porque como eu te falei anteriormente, é um jogador ainda de só 22 anos, e é um jogador que seria assim, uma contratação no Inter, mas não uma contratação para agora, uma contratação pensando num futuro um pouco maior, né? A gente está falando num jogador onde o Inter fecharia pré-contrato no meio do ano, para só no fim do ano, por exemplo, o Inter só ter ele em 25 se não conseguisse algum tipo de acordo com o São Paulo, daqui a pouco tendo que pagar algum tipo de compensação financeira para ter o jogador antes, tá bom? Então, nesse momento, é assim que tá o meio da negociação do Inter com o Wellington, tá bom? Mas é um nome também aí que o Inter, neste momento, segue tentando, tá bom? E a principal notícia desse vídeo que é sobre de Vitão. O Vitão, informação trazida pela Revista Colorada, o Inter renovou, fechou um pré-contrato com o Vitão. Ele não pode ainda assinar de maneira definitiva com o Inter, porque ele tem contrato até julho com o Shakhtar Donetsk, só aí que o contrato dele acaba com o Shakhtar e aí ele pode assinar com qualquer clube. E segundo o empresário do jogador Juliano Bertolucci, que conversou com a Revista Colorada, o Inter fechou um pré-contrato com o Vitão e esse pré-contrato será de 5 temporadas. Ou seja, o Inter está renovando com o Vitão até final de 2029. O Inter acabou de ganhar um zagueiro de graça, não pagou absolutamente nada por esse jogador. Óbvio, vai pagar as luvas para ter o passe desse jogador, vai ser um salário agora sim importante dentro do elenco do Inter, mas o Inter ganha um zagueiro de 24 anos com margem ainda para poder revender no futuro e um zagueiro por muitos anos que o Inter vai ter. É o Vitão no Inter, e o Vitão vai ficar no Internacional, fechou um pré-contrato, grande notícia que é ter, porque a gente tinha aquele medo inicial de na metade do ano, será que o Inter pode perder o Vitão? O Inter vai ter que trazer outro zagueiro, já pode perder o Robert Renan no meio do ano, mas não, o Vitão fica no Inter, então o Inter terá a dupla Gabriel Mercado e Vitão durante todo esse ano de 2024, ainda com possibilidade do próprio Robert Renan também ficar até o final do ano, o Inter que ainda procura mais um zagueiro, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, volto logo mais com novas informações, valeu, falou e fui!